Amém, queridos. Graça e paz. Então vamos à palavra. Essa palavra nasceu no meu coração já faz uns domingos atrás. Na verdade, o Senhor tem falado com a igreja, e eu creio que aqueles que têm ouvidos e têm ouvido, né, porque o Espírito Santo tem ministrado ao povo de Deus, à igreja, tem entendido, né, o que o Senhor tem nos falado, tem entendido que nós estamos em tempos de guerra, em tempos de batalha, e que nós precisamos estar vigilantes, estar atentos, estar com os nossos olhos abertos, estar com os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos sustenta de pé. E eu queria ler com você, na verdade eu vou repetir, até perguntei para o meu pai qual tinha sido, porque eu assisti a palavra, não vim ao culto aquele dia, mas eu assisti a palavra pela live, e o Senhor ministrou muito no meu coração. E meu pai ministrou uns 2 domingos atrás, no Salmo 18, no versículo 3. E eu vou ler novamente esse versículo com vocês. Salmo 18, versículo 3. Diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei salvo dos meus inimigos. E eu vou repetir mais uma vez: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei salvo dos meus inimigos. Irmãos, o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Há uns 4 domingos atrás, se eu não me engano, o Rodrigo iniciou esse mês falando sobre batalha, sobre guerra, sobre nos revestirmos da armadura de Deus, sobre estarmos atentos nos dias das batalhas. E meu pai ministrou 2 domingos atrás falando exatamente sobre isso também, sobre quem é o Senhor, o general de guerra, o Senhor dos exércitos, aquele que nos livra dos nossos inimigos. E essa palavra nasceu no meu coração há uns 3 domingos atrás, se eu não me engano, enquanto nós estávamos aqui no momento de louvor e adoração, e eu estava ali no meu tempo de louvor e adoração, e o Senhor, nitidamente, o Espírito Santo falou comigo, falou muito claro comigo, foi audível. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim: diga ao povo que marche. E eu disse amém, Senhor. Na próxima ministração eu direi ao povo: marche. E tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Naquele domingo eu estava ali adorando ao Senhor, mas eu estava olhando o ministério de louvor, porque existe uma palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre antes de estarmos aqui em Portugal, antes de sonharmos em estar nessa igreja, e nessa igreja nascer, o Senhor ministrou ao nosso coração e à nossa vida. Antes de atravessarmos o Atlântico, o Senhor nos deu uma palavra que passava pelo louvor e pela adoração, algo que Deus faria através do louvor e da adoração. E eu sei que nós somos extremamente atacados nessa área. E nesse domingo que o Senhor falou comigo, eu estava observando o grupo de louvor, a equipe que estava aqui. E eu estava feliz, porque em 4 anos de igreja, nós nunca havíamos tocado com todas as pessoas. Quem está aqui conosco desde o início, nós não tínhamos tecladista, nós não tínhamos baterista, ou faltava, só tínhamos o Juninho no violão. E foi assim durante muito tempo, foi assim durante anos. E de um tempo para cá o Senhor tem nos dado graça, os irmãos estão chegando, Deus tem trazido homens e mulheres de talento. E o Senhor tem nos ajustado naquilo que Ele tem para nós. E eu estava ali observando, eu estava agradecendo ao Senhor. E eu disse: Deus, obrigado, porque levou tanto tempo, mas nós estamos avançando. E eu ouvi Deus me dizendo: diga ao povo que marche. E eu entendi que é um tempo para nós como igreja. E aí eu estou falando para a igreja. E eu vou ler esse texto com vocês, que está lá em Êxodo capítulo 14. Quando o povo de Israel está saindo do Egito, finalmente está saindo do Egito. E aí eu vou dizer para
pode ler essa história para que você conheça, se você não conhece. Esse foi um parênteses que foi aberto na história do povo de Israel. Só que acontece que José, sua família, o povo, ali foi ficando, os anos foram passando, e ali eles foram ficando, e ali eles foram se acostumando, e ali foi virando rotina, e ali eles se tornou um lugar de conforto, enfim, não precisamos de mais nada, estamos aqui. Só que existia uma promessa que eles não podiam esquecer. Existia uma terra a ser conquistada. E aí foi preciso que Deus os colocasse para fora. E aí eu quero te dizer que na nossa vida muitas vezes é preciso que Deus nos empurre. Porque se Ele não empurrar, a gente não vai. E às vezes é preciso que Deus faça com que o coração daqueles que estão ao nosso redor se tornem corações endurecidos. As portas começam a se fechar, tudo começa a sinalizar e nos colocar para fora, para que a gente possa marchar. E com o povo de Israel foi exatamente assim. A palavra do Senhor fala que quando se levantou um faraó que já não sabia da história de José, já não sabia da história de como aqueles homens, aquele povo tinha parado no Egito, a palavra do Senhor diz que esse faraó observou e disse: olha, esses homens aí são numerosos, esses homens aí são trabalhadores, se a gente não fizer qualquer coisa, daqui a pouco eles vão tomar conta de tudo e nós não vamos mais existir. E aí esse faraó fala assim: vamos torná-los escravos. Mas a palavra do Senhor diz que quanto mais faraó endurecia com o povo, mais eles cresciam. Porque o povo de Deus é um povo abençoado e a mão do Senhor não é tirada de sobre o seu povo. E eu quero te dizer que se hoje você está passando pela prova, a mão do Senhor permanece sobre a sua vida. A força do Senhor permanece sobre você. E aí eu preciso te dizer que nesse mesmo dia, quando o Senhor falou comigo, além de eu ouvir, diga ao povo que marche, o Senhor me disse: diga para eles serem corajosos. E aí o Senhor automaticamente me lembrou da palavra que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, se eu não me engano, que diz que os medrosos não herdarão o reino. E eu preciso te dizer, Deus precisa de homens e mulheres corajosos para esse tempo. Deus precisa de homens e mulheres que se posicionem e que não abram mão. Não abram mão dele, não abram mão do chamado, não abram mão da unção do Senhor derramada sobre a sua vida. Não abram mão daquilo que Deus tem dito ao seu coração, não abram mão. Deus precisa de homens e mulheres corajosos para esse tempo, porque, irmãos, eu já falei isso milhares de vezes, e se você tem um pouquinho o seu espírito é um pouquinho que seja aguçado, você sabe que é verdade, Jesus está às portas. E a igreja precisa se preparar para aquilo que virá. E Deus precisa de homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que não vão se amedrontar diante daquilo que está por vir. Eu não sei o que está por vir, mas eu vou te dizer, não será fácil. Mas se você for corajoso, como o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Para que você herde a terra, você precisa ser forte e corajoso. Deus está contando comigo e com você, e Ele precisa que eu e você sejamos fortes e corajosos. Amém. E aí, chegando nesse tempo, o povo de Israel já estava ali sofrendo com aquela questão de ser escravo no Egito. O Senhor levanta Moisés e diz: chegou a hora da promessa se cumprir, porque eu não me esqueci da promessa. Existe uma terra a ser conquistada, e não é a terra do Egito. Existe Canaã, e é para lá que vocês precisam ir. E aí o Senhor levanta Moisés e diz: Moisés, você vai ser o líder desse povo e você vai conduzir esse povo até aonde eu mostrar que tem que ir. E eu estou resumindo aqui a história. E aí nós vamos ler em Êxodo capítulo 14. Como vocês sabem, a minha Bíblia tem uma versão um pouco diferente, mas você pode acompanhar a sua. Êxodo capítulo 14 diz assim: o Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem de direção e acampam em Pi-Hairote, em Migdol e o mar. Montem acampamento à beira-mar, em frente a Baal-Zefon. Assim o faraó vai pensar: os israelitas se perderam e estão andando a esmo na imensidão do deserto. E mais uma vez farei que o faraó
fique obstinado e saia em perseguição dos israelitas. Meu plano é usar o faraó e seu exército para pôr a minha glória em evidência. Assim os egípcios vão entender de vez que eu sou o Eterno. Quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, ele e os membros da corte mudaram de ideia, dizendo: o que foi que fizemos? Libertamos Israel, nossa mão de obra escrava. Mas que depressa o faraó mandou preparar suas carruagens e reuniu o exército. Aparelhou 600 das suas melhores carruagens, mais o restante das carruagens egípcias e seus respectivos condutores. O Eterno induziu o rei do Egito a ficar outra vez obstinado e disposto a perseguir os israelitas que haviam dado as costas para ele e ido embora sem olhar para trás. Os egípcios saíram em perseguição deles e os alcançaram no acampamento à beira-mar. Todas as carruagens do faraó com seus cavalos e condutores e todos os seus soldados de infantaria se posicionaram em Pi-Airote, em frente a Baal-Zephon. Foi então que os israelitas avistaram o exército do faraó, os egípcios indo atrás deles. O medo tomou conta deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que não havia cemitério suficiente no Egito? E por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Para que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado você que isso iria acontecer? Não dissemos: deixe-nos em paz aqui no Egito? É melhor ser escravo no Egito que cadáver no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e observem o que o Senhor realizará hoje, sua obra de salvação em favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. O Senhor guerreará por vós. Aleluia. Quanto a vocês, olha o que a minha Bíblia diz: quanto a vocês, calem a boca. O Eterno disse a Moisés: porque eles estão clamando a mim, diga aos israelitas que marchem. Segurem bem alto o seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Divida o mar ao meio. Os israelitas atravessarão o mar a pé sem se molhar. Enquanto isso, induzirei os egípcios a continuar obstinados na perseguição. Minha glória será evidenciada. Assim os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Em seguida, o anjo de Deus que estava à frente do acampamento de Israel posicionou-se à retaguarda. E o mesmo aconteceu com a coluna de nuvem. A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ele envolveu o primeiro acampamento na escuridão e inundou o outro com luz. Durante toda a noite, um exército não pôde se aproximar do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Eterno afastou as águas com um fortíssimo vento oriental que soprou a noite toda. Aquela parte do mar se transformou em estrada. Depois as águas foram divididas. Os israelitas puderam caminhar através do mar, pisando em solo enxuto, com uma parede de água de cada lado. Depois foi a vez dos egípcios, que empreenderam uma corrida desenfreada por meio do mar, com todos os cavalos, carruagens e condutores de Faraó. Já era fim da madrugada, e lá da coluna de fogo e de nuvem, o Eterno semeou o pânico no meio dos egípcios, travando a roda das carruagens que ficaram atoladas. Os egípcios começaram a gritar: fujam de Israel, o Senhor, o Deus, está do lado deles e está contra o Egito. O Eterno disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, e as águas vão se fechar sobre os egípcios, suas carruagens e seus cavaleiros. Ao raiar do dia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, que começou a se fechar, enquanto os egípcios tentavam fugir. Mas o Senhor apanhou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram a cobrir as carruagens e os condutores do exército do faraó, que haviam perseguido Israel até o mar. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram pelo meio do mar, sobre solo seco, entre duas paredes de água, uma à esquerda e outra à direita. Naquele dia, o Eterno liberou Israel em definitivo da opressão dos egípcios. Israel olhou para os egípcios mortos sobre a areia da praia e percebeu como era grande o poder de Deus. Ao ver o que ele havia feito com os egípcios, o povo temeu o Senhor e passou a confiar nele e em seu servo Moisés. Amém, irmãos? Foi uma leitura comprida, mas foi uma leitura importante para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã.
Irmãos, aqui nesse texto nós lemos que depois que vieram as pragas, depois que o Senhor fez tudo o que fez, finalmente o povo de Israel saiu do Egito. E a palavra do Senhor diz que o Senhor falou para Moisés: não siga por esse caminho, que talvez não, era o caminho mais rápido para atravessar para a terra de Canaã. O Senhor falou: vá por outro caminho, porque se o povo fosse por aquele caminho, que era o caminho mais curto, o povo encontraria com os filisteus, e logo de cara já haveria uma guerra contra os filisteus. E aí o povo poderia se amedrontar, ou o povo poderia ficar ali, enfim, sem coragem daquilo que eles precisavam fazer. Então o Senhor falou para Moisés: não vai por aí, vai por ali. Só que, se você for entender aonde o Senhor colocou o povo de Israel, Deus levou o povo de Israel para um beco sem saída. Literalmente o lugar onde o povo estava era um beco sem saída. Para trás vinha o exército de Faraó, para frente tinha o mar, e do lado era só deserto. Eles estavam literalmente num beco sem saída, não tinha para onde correr, a não ser para o Senhor. E aí eu preciso te dizer que às vezes o Senhor nos coloca nos becos sem saída na nossa vida. Às vezes o Senhor faz exatamente o mesmo que Ele fez com o povo de Israel, para que a gente se lembre quem é Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Aleluia. E se hoje você está num beco sem saída, você olha para trás e só vê o seu inimigo correndo na sua direção, e você olha para frente e você fala: meu Deus do céu, tem um mar à minha frente, e você olha para os lados e só tem terra e deserto, eu quero te dizer: clame ao Senhor, porque Ele está contigo. A palavra do Senhor diz que desde que o povo saiu, existia uma nuvem que acompanhava eles de dia e de noite. Era o Espírito de Deus indo com o povo, o próprio Senhor acompanhando o povo. E a palavra do Senhor diz que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está convosco, o Senhor está com você, o Senhor está comigo. E se a sua vida está num beco sem saída, Ele está lá. Aleluia. Junto com você. Você só precisa crer que o milagre vai acontecer. Porque se tem promessa na sua vida, Deus vai cumprir. Assim como existia uma promessa sobre o povo de Israel, e essa promessa não ia morrer no deserto. Só que, irmãos, aquele povo eram homens e mulheres, como eu e você. E quando eles olharam para trás e eles viram a fumaça, porque eles viram um monte deles, eles entenderam que era o exército de Faraó vindo contra eles. E aí a palavra diz que o povo olhou para Moisés e disse assim: pô, Moisés, você trouxe a gente até aqui para morrer? Não era melhor ter morrido no Egito? Não era melhor ter morrido lá? A gente vai morrer aqui no meio desse exército? Para que você nos tirou daquela terra? Para que você nos tirou do Egito? E Moisés mais uma vez precisou lembrar o povo: olha, presta atenção, o Senhor guerreará por vós. Ainda hoje vocês verão a glória do Senhor. Ainda hoje vocês verão o que Deus fará por vocês. E eu amo a versão da minha Bíblia, porque quando eu leio essa Bíblia, que às vezes eu leio ela e eu levo cada lapada, e a minha Bíblia fala assim: enquanto vocês calem a boca. E eu quero dizer que tem horas que a gente tem que calar a boca, irmãos, porque a gente só fala besteira, a gente só sabe murmurar, a gente só sabe reclamar, a gente só sabe questionar, a gente só sabe perguntar: Deus, por que o Senhor me fez atravessar o Atlântico para vir para cá e passar fome, passar dificuldade? Irmãos, se foi Deus mesmo que te trouxe, se não foi a sua própria vontade, porque eu quero te dizer que se foi a sua própria vontade, que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque aí você não tem como cobrar Deus de nada. Porque se foi Deus que te trouxe, Ele banca. Aleluia. E se você está no meio de um vale de ossos secos, como eu ministrei da última vez, profetiza e diga para o Senhor: Deus, o meu sustento, porque o Senhor diz para mim que o Senhor é o meu sustento. O Senhor diz que eu terei para dar e não pedirei emprestado. Deus, faz essa palavra se tornar real na minha vida. Amém. E se você não tem nada para dizer, irmãos, só chore na presença dele. Só derrame o seu coração na presença dele. Glória a Deus, glória a Deus. Aprenda a se calar. Tem horas que a gente precisa se calar. Tem horas que a gente precisa deixar de murmurar, de questionar, de perguntar,
Tem horas que tudo que Deus quer é que a gente fique quieto para ver o livramento que Ele vai fazer. Aleluia. Tem horas que tudo que Deus quer é que a gente se cale diante da presença dEle, da gloriosa presença dEle, para que a gente possa contemplar com os nossos olhos o grande milagre que Ele fará. Aleluia. Porque Ele vai fazer. Aleluia. Ele vai, Ele está com você todos os dias. E Ele é que guerreia as suas guerras e as suas batalhas. É Ele que peleja por vós. Moisés disse para o povo: calma, o Senhor pelejará por vós. E eu preciso te dizer nessa manhã: aquieta o seu coração. Deus pelejará por você. A sua batalha é dele. Ele é o general de guerra. Ele é aquele que comanda os exércitos dos anjos. Ele dará ordem aos anjos ao seu respeito. Aleluia. Ele fará infinitamente mais. O Senhor pela sua história, porque a promessa dele na sua vida e na sua casa vai se cumprir. E o Senhor, e aí Moisés continua falando, e eu acho engraçado porque Moisés vai falar isso para o povo, mas Moisés corre para Deus. E aí o Senhor vira para Moisés e fala assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Sabe por que o Senhor falou isso aqui para Moisés? Porque o Senhor deve ter olhado para Moisés e ter dito assim: Moisés, eu fiz tudo isso. Eu já fiz milagre. Eu mandei praga. Eu livrei o povo. Eu fiz tudo isso para tirar o povo. Moisés, tu está vendo o mar? Tu não está vendo solução? Diga ao povo que marche, porque eu sou o Deus do milagre. Eu continuo sendo o Deus do milagre. Está clamando por quê? Toma uma ação. Marche. Aleluia. E tem horas na nossa vida que tem que ser assim, irmãos. Está clamando, para de clamar e faz alguma coisa. Tem horas que a gente tem que agir. Eu não estou dizendo que nem sempre a gente não deve clamar. Sim, tem muitos momentos que a gente tem que clamar, porque a palavra do Senhor nos ensina. Mas tem momentos na nossa vida que é hora de parar, que é hora de se calar e que é hora de agir. Aleluia. E nessa hora que o Senhor falou para Moisés: está clamando por quê, Moisés? Simplesmente diga ao povo que marche, para que a glória dele seja manifesta. E o mais interessante é que Moisés dá ordem ao povo. Moisés levanta suas mãos, o mar se abre, e a palavra do Senhor diz que o anjo passa para trás do povo, a retaguarda. Irmãos, enquanto você continua olhando para frente, o Senhor está cuidando de tudo que está aqui atrás, que você não está vendo. Tudo que é seu, tudo que leva seu nome, tudo que lhe pertence, Deus está cuidando. Não se preocupe com nada, olhe só para o autor e consumador da sua fé. Continua marchando, que o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando daquilo que você não pode cuidar. Você só precisa continuar marchando. Você só precisa continuar no caminho. Você só precisa continuar fazendo o que Deus te mandou fazer. E aí você vai ver todo o milagre que aconteceu. O mar se abriu, o povo passou com pés enxutos para o outro lado. E o mais interessante é que esses dias eu estava vendo no YouTube que ainda existem pessoas que acham que isso aqui é uma história aleatória, né? Contada assim, uma história que alguém imaginou, pensou e foi lá e escreveu. Que é impossível o mar ter se aberto e o povo ter passado com os pés enxutos. Mas nós que cremos na palavra sabemos que é real. E aí eu estava vendo um estudo que foi feito, que existe exatamente um lugar no Mar Vermelho, que é um lugar mais estreito e que é um lugar menos fundo, é um lugar mais raso. E aí foram fazer lá nesse lugar um mergulho lá, sei lá, para pesquisar se foi nesse, se pode ter sido, né? Nesse lugar que o povo atravessou, porque justamente é um ponto mais estreito e menos fundo. E lá foram encontradas rodas de carruagens, foram encontrados restos, ossos. E aí você vai me dizer que essa história não foi real? Deus é real e Ele sempre vai ser sempre real. E a palavra dele é viva e é eficaz. E o Senhor tem hoje livramento para fazer. E o Senhor tem hoje coisas para nos fazer conquistar. E sabe, irmãos, essa é uma palavra para mim e para você, mas também uma palavra para a igreja. Nessa semana, quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração,
eu estava não questionando, mas colocando para Deus algumas coisas, algumas dúvidas, alguns pensamentos, falando com o Senhor. E eu disse para Deus assim: Deus, como nós faremos? Como o Senhor fará? O que o Senhor quer que a gente faça? Como o Senhor quer agir? Eu perguntando para o Senhor. Nós tivemos um culto de jovens e adolescentes aqui, irmãos, que o fogo desceu, a glória do Senhor veio e foi maravilhoso. E naquele dia o Senhor falou comigo: é isso, continuem adorando, continuem adorando, continuem na adoração, mergulhem na adoração. E eu falando com o Senhor: tá, Deus, mas como que o Senhor fará? O que o Senhor fará? Como é que o Senhor quer que a gente faça? E a única coisa que eu ouvi do Senhor é: diga ao povo que marche. E eu entendi de Deus, irmãos, que nós não podemos parar. É tempo de avançar. É tempo da gente fazer mais do que a gente já faz. É tempo da gente, se posicionar diante do Senhor. É tempo da gente não abrir mão do nosso chamado. Porque, irmãos, se Moisés não tivesse dito para o povo: olha, vocês vão ver a glória do Senhor, eu garanto para vocês que talvez o povo tivesse se rendido aos egípcios e tivesse se permitido voltar. E às vezes na nossa vida a gente faz exatamente isso. As coisas começam a apertar, Deus começa a nos apertar para nos moldar e para nos fazer amadurecer, nos fazer crescer. Deus começa a nos prensar para que de nós possa sair azeite, unção. Deus começa a nos fazer realmente crescer, amadurecer. E muitas vezes isso dói, não é fácil. Não é um processo bom de se passar, é doloroso. E a nossa primeira reação, muitas vezes, é olhar para trás e preferir voltar para de onde a gente saiu. Às vezes a gente olha e fala assim: mas a igreja era tão boa quando não tinha menos pessoas. Era tão bom quando a gente podia ter mais comunhão. Era tão bom quando a gente podia... Sim, é verdade, era muito bom. Mas eu quero te dizer que o Senhor vai nos fazer crescer, irmãos. E nós vamos crescer em maturidade, crescer em sabedoria em Deus. Nós vamos crescer com o Senhor. O Senhor vai nos fazer expandir. E nós não vamos mais poder olhar para trás. Nós vamos ter que olhar para aquilo que está diante de nós. Nós vamos precisar atravessar esse mar. Nós vamos precisar ver a glória de Deus. Porque o Senhor quer se manifestar, Ele quer manifestar a glória dEle sobre nós. E eu falando para Deus assim, eu falei: Deus, como que o Senhor vai fazer isso? Porque, como nós sempre repetimos aqui, talvez seja até cansativo repetir isso, nós só temos o Senhor mesmo. É só Ele. Nós não temos nenhuma placa que nos coloque em evidência. Nós não temos nenhum recurso que venha de qualquer outro lugar. E às vezes isso faz falta. Porque às vezes você olha outros lugares que são cobertos por outros lugares que crescem com tanta facilidade, que crescem rápido, que aí você olha o ministério de louvor todo equipado, você vê coisa de LED, não sei o quê, e você vê luzes brilhando, piscando, e a igreja e tal, e aí você olha e fala assim: meu Deus. Aí a gente olha para a nossa simplicidade. Obrigado, Deus, pela nossa simplicidade, porque é por causa da simplicidade que nós mantemos o nosso coração. Amém. E a minha oração, eu falei isso esses dias para o Rodrigo, eu falei assim: meu bem, que o Senhor nunca nos deixe perder a simplicidade dele, que o Senhor nunca nos deixe perder o coração daquilo que Ele tem, que o Senhor nunca nos deixe deslumbrar, porque, irmãos, nós vamos crescer tanto. O Senhor vai arrebentar essas paredes. O Senhor vai cumprir a promessa por Ele. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero dizer para o ministério de louvor dessa igreja: se prepare, irmãos, porque o Senhor vai te usar como Ele nunca te usou. Porque através do louvor e da adoração dessa igreja, o Senhor vai inundar Portugal. E o Senhor vai conquistar outras nações. Quando? Eu não sei te dizer. Mas nós precisamos nos preparar. E o Senhor falou para mim: diga ao povo
louvor vai extravasar essas paredes. O Senhor vai nos dar canções. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. O Senhor vai nos dar canções. E eu quero dizer para os jovens e adolescentes dessa igreja: o Senhor vai usar vocês demais. Aleluia. Se posicionem. Busquem ao Senhor de todo o coração. Amem a palavra de Deus com toda a força, com todo o entendimento. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os pés de vocês. Não olhem nem para a direita nem para a esquerda. O mundo é atrativo. As coisas do mundo são atrativas. Mas não existe nada mais precioso do que o nosso amado Jesus. Aleluia. Não existe nada. Obrigada porque eu te conheci na minha juventude. Obrigada porque o Senhor me deu um casamento dentro dos princípios do Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu não me desviei dos teus caminhos e a minha casa hoje é bênção. Jovens e adolescentes, não existe nada mais precioso do que isso. Ter uma família aos pés do Senhor, construída aos pés do Senhor. Não se desvie dos caminhos dele. Eu quero dizer que os tempos ficarão cada vez mais difíceis, os atrativos serão enormes. Mas se você se mantiver na palavra, o Senhor vai honrar a sua vida. Adorem, porque o Senhor vai usar vocês na adoração também. Sabe, irmãos, um pouco antes de vir para Portugal, eu já contei isso para algumas pessoas, um pouco antes de vir para Portugal, eu não sou uma pessoa que lembra dos meus sonhos. Sonho muito pouco. Quer dizer, todos nós sonhamos, mas eu não costumo lembrar dos meus sonhos. Mas eu tive um sonho muito real, e nesse sonho eu entendi que o Senhor estava nos trazendo de fato, de verdade, e que o Senhor nos usaria através do louvor e da adoração. E eu me vi num lugar muito alto, e nesse lugar estava eu e o Marcos. E o Marcos nem sabia que vinha, quer dizer, sabia, mas a gente ainda não tinha certeza. E ali eu tive certeza que o Marcos viria conosco e que ele passaria por todas essas coisas junto conosco. E eu olhava para o Marcos e eu dizia: Marcos, profetiza, adora. E dentro de mim existia um exército borbulhando dentro de mim. Eram tantas coisas. E eu andava de um lado para o outro. E era uma multidão. E eu dizia: Marcos, profetiza sobre a multidão, profetiza. E ele profetizava. E era uma multidão adorando ao Senhor. E eu entendi que o Senhor estava nos trazendo para cá por conta da adoração. Deus quer restaurar a nossa adoração. Deus quer restaurar o nosso louvor e a nossa adoração. Mas nós precisamos derramar o nosso coração nele. Nós precisamos parar de olhar para trás e desejar voltar para os lugares da onde Deus já nos tirou. Nós precisamos parar de olhar para trás e falar: mas lá era tão melhor, lá era tão bom, lá tinha isso, lá tinha aquilo, lá era assim, lá era assado. Deus já te tirou de lá, irmão. Deus te trouxe até aqui, é aqui que você está. Amém. E o Senhor quer te usar nesse lugar. E o Senhor tem promessa para a sua vida aqui. E Deus vai fazer aquilo que Ele falou para você que Ele vai fazer. Deus vai cumprir na sua vida. E nós vamos passar esse mar e nós vamos celebrar, porque a palavra do Senhor diz que lá do outro lado, depois de passarem o mar com os pés enxutos, o povo de Israel celebrou ao Senhor. Com hinos, com cânticos, com harpas, com danças. O povo celebrou a vitória. E o povo, essa história jamais foi esquecida. Sempre era lembrada no povo de Israel o dia que o Senhor nos livrou dos egípcios atravessando o mar. O Senhor quer nos fazer atravessar o mar que está diante de nós, que está diante da sua vida, para que a glória dele seja manifesta na sua vida e na sua casa, para que todos saibam que ele é Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se hoje você está se vendo num beco sem saída, não temas, não temas. A promessa vai se cumprir, a palavra vai se cumprir, Deus vai fazer na sua vida
ficarei salvo dos meus inimigos. Aleluia. Invocarei, louvarei, adorarei, clamarei, magnificarei o nome do Senhor. E enquanto eu adoro, enquanto eu olho para Ele, enquanto eu o exalto, enquanto eu magnifico, enfim, vocês entendem. Enquanto eu estou aqui dizendo para Ele que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, o Senhor está guerreando as minhas guerras. O Senhor está tirando os meus inimigos de diante de mim. O Senhor está fazendo os gigantes caírem. O Senhor está movendo os céus, movendo a terra. O Senhor está abrindo o mar para que nós possamos passar. Mas eu não posso deixar de olhar para Ele e de adorar. O Senhor quer que a glória dele seja vista na sua vida e na sua casa. O Senhor quer que todos vejam e que todos saibam que Ele é grande. Aleluia. Que Ele é tremendo. Ele quer que as pessoas olhem e digam: só Deus mesmo. Só Deus para fazer isso. Só Deus, só pode ter sido Deus. E de fato, o Senhor, o meu Senhor, aquele que cuida de mim, Ele vai fazer tudo. Ele já tem tudo preparado. Ele é dono de todas as coisas. Eu só preciso mergulhar nele. Eu só preciso descansar nele. Eu só preciso não tirar os meus olhos dele. Eu só preciso confiar. Eu preciso confiar. Eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé de que Ele está cuidando de tudo. De que Ele não vai me deixar. Ele não vai mesmo. De que Ele vai operar os milagres que você precisa. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o mar que está diante de você que precisa ser aberto, ser tirado para que você passe sobre ele? O que tem sido impossível na sua vida? Qual é a porta que ainda não abriu e que precisa ser aberta? O que ainda não aconteceu? Qual é a promessa que você está esperando há anos e anos e anos e anos? Qual é a palavra do Senhor que ainda não se cumpriu na sua vida? Eu quero te dizer que Ele está pronto. O Senhor sempre esteve pronto. Eu quero te dizer que você só precisa descansar. E você só precisa continuar agindo. Faça. Às vezes tudo que Deus quer é o seu coração derramado, quebrantado, uma atitude de quebrantamento, uma atitude de consagração, uma atitude de pagar o preço, uma atitude, algo. Você precisa fazer algo, você precisa mover algo, você precisa mostrar para Ele que você tem interesse, que você deseja, que você sonha, que você almeja, que você espera. Às vezes Deus só está esperando uma atitude. Assim como Ele disse para Moisés, Moisés está clamando porque marcha. Às vezes Deus está te dizendo: está aí parado porque faz alguma coisa. Se mova. Vai lá falar com quem você tem que falar. Vai lá, peça a Deus sabedoria em palavras. Vai lá dizer o que você precisa dizer. Vai procurar quem você tem que procurar. Liga para quem você tem que ligar. Faz alguma coisa. Ah, eu preciso tanto disso. Poxa, fulano podia me dar, mas vai falar. Vai dizer, vai se mover, deixa. E aí veja Deus agindo. E aí veja Deus se movendo. E aí veja Deus fazendo a glória dele manifesta na sua vida e na sua casa. Aleluia. Deus é Deus de milagres, irmãos. Ele vai ser sempre um Deus de milagres. Aleluia. Ele vai ser sempre o Deus que opera maravilhas, maravilhas. Ele vai ser sempre o Deus que opera maravilhas. Ele vai ser sempre, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o grande eu sou. E eu acho incrível quando Moisés fala para Deus: Senhor, eu vou diante de Faraó, mas olha, eu preciso dizer em nome de quem eu estou indo. Porque ele é um rei, ele é Faraó. E eu não posso chegar lá e não, eu vim aqui diante do... Não, eu tenho que dizer, eu vim porque alguém me mandou. E eu vou dizer o que para Faraó? E o Senhor fala para Moisés assim: diga a ele que eu sou. Aleluia. Aleluia. O grande
sou. E nós precisamos ter mais esse coração adorador, irmãos. Deus busca os verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor diz que Ele passa os olhos sobre a terra e Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é gente meia boca, não é gente que adora só no domingo, não é gente que adora só no culto, não é gente que adora só na casa viva, não é gente que adora só quando está no perrengue, não é gente que adora só quando dá vontade. É verdadeiros adoradores que adoram todo dia, em todo tempo, que sabem o Deus que servem, que são felizes porque servem a esse Deus. Aleluia. Que sabem que choro por uma noite, mas amanhã a alegria vai chegar. Glória a Deus. Que hoje eu posso estar caído, mas o Senhor vai me levantar. O Senhor está comigo todos os dias. O grande eu sou é o Deus da minha vida. Aleluia. E nada, e nós nada. A palavra do Senhor diz a gente nada pode impedir o grande eu sou. Nada pode parar o grande eu sou. Nada pode fazer parar o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós precisamos confiar nesse Senhor, nesse Deus. Mas nós precisamos, irmãos, aprender do Senhor e ouvir o que o Espírito tem dito à igreja e nos submeter à sua palavra e dizer: Deus, eis-me aqui, conta comigo. Eu não sou covarde, eu sou forte, eu sou corajosa, pode contar comigo. A guerra vai ser árdua, a guerra vai ser difícil, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. E sabe o que o Senhor me falou essa semana? Eu fiquei pensando sobre essa palavra, sobre o povo de Israel, sobre o Senhor da guerra, sobre o Senhor da batalha, sobre o Senhor que livra, sobre o Senhor que luta contra os meus inimigos. Mas a palavra do Senhor também fala que nós somos um exército, o exército do Senhor. E eu fiquei pensando, talvez você não tenha servido o exército. Eu não servi o exército, eu sou mulher. Hoje em dia a mulher pode servir o exército, mas na minha época não podia. Mas eu estudei na escola militar, e meu pai é militar, e o Rodrigo foi militar. Então, eu conheço algumas coisas que eu via e cresci ali naquele meio. E eu sei que um exército, ele precisa ser alinhado. Um exército precisa marchar no mesmo compasso. Um exército precisa ter um comando e obedecer um comando. Eu sei que você não vai para uma parada de manhã com o seu coturno sem estar amarrado, com o seu coturno sem estar engraxado. Você não vai sem fazer a barba, porque hoje eu não estou com vontade de fazer a barba. E vai lá diante do seu comandante sem fazer a barba para você ver como você vai levar um na cabeça e vai ficar preso lá no final de semana. Porque você resolveu simplesmente: hoje eu não estou afim de fazer minha barba, hoje eu não vou. Hoje eu não estou afim de engraxar meu coturno, hoje eu não vou passar minha farda, não. Vai lá diante do seu comandante, aparece assim diante dele para ver se você não vai ficar preso no final de semana. E muitas vezes, irmãos, nós como exército do Senhor, nós nos apresentamos diante do nosso general de qualquer jeito. A gente vai diante do nosso Senhor, que é o nosso general, de qualquer jeito. Tudo desalinhado, a farda mal passada, o coturno desamarrado, sem barba, cabelo grande. A gente vai, eu falo cabelo grande porque no exército tem que cortar o cabelo curtinho. Mas aí você vai lá diante de Deus, de qualquer jeito. Nós precisamos voltar à essência e entender que não é de qualquer jeito. Nós servimos a um Deus que tem ordem. Deus é um Deus de ordem. Se você ler a palavra e você for estudar a palavra, você vai ver que até os céus têm ordem. Tudo no reino de Deus tem ordem. Tudo no reino de Deus é ajustado. E por que eu vou fazer das coisas do Senhor, da casa do Senhor, da minha vida com o Senhor qualquer coisa? Precisa ter ordem, precisa ter decência, precisa ter alinhamento. E nós precisamos voltar para esse lugar. Quando o Senhor fala para mim, diga ao povo que marche, nós precisamos marchar como um exército alinhado, na mesma palavra, no mesmo compasso, andando na mesma direção, no mesmo ritmo. Nós precisamos
avançar para aquilo que Deus tem para nós, mas nós precisamos avançar alinhados com o Espírito Santo, alinhados uns com os outros, em unidade, numa só palavra, numa só linguagem. Não adianta eu e o Rodrigo ficar daqui vendo o que Deus quer fazer ou apontando, se as pessoas estão, sei lá, pensando na vida, pensando na praia, pensando no que vão fazer amanhã, pensando na comida do almoço, pensando, não vai adiantar. Ou a gente entra alinhado no propósito de Deus, ou a gente não avança. Ou a gente entra e entende de uma vez por todas que Deus tem coisas para fazer nessa igreja através de mim e de você. Que Deus tem maravilhas para derramar sobre nós. E a gente se alinha no propósito. Ou nós vamos ficar marcando passo no mesmo lugar. Ficar marcando passo até que o passo seja batido no mesmo. Seja marcado. Seja marcado, seja marcado. E se a gente não começar a se alinhar e a marchar no mesmo compasso, nós vamos perder muito tempo. E Deus quer que a gente avance. Então, irmãos, vamos nos alinhar com o Espírito Santo. Vamos nos alinhar com aquilo que Deus tem para fazer. O Senhor já decretou sobre nós um novo tempo. O Senhor já decretou sobre nós algo novo que está para nascer, está às portas, mas nós precisamos nos alinhar com o plano dele. Amém. Nós precisamos entrar exatamente. É como se fosse uma porta que se abre e a gente tem que estar pronto para passar por ela, porque ela é aquelas portas que abre e fecha. E aí a gente tem que passar, mas para passar a gente tem que estar alinhado. E Deus tem falado ao meu coração e nós temos ouvido falar. Tempos de guerra, tempos de batalha, tempos de nós nos levantarmos, tempos de nós profetizarmos, tempos de nós crermos, tempos de nós não nos perdermos com aquilo que está ao nosso redor, tempo de nós entendermos que o Senhor é o nosso general de guerra, que Deus é aquele que vai lutar as nossas batalhas. Aleluia. Eu continuo fazendo por Ele, Ele continua fazendo por mim. Eu continuo buscando o reino dEle, Ele continua acrescentando as coisas em mim. Eu continuo olhando para Ele, Ele continua olhando para mim. E assim é as coisas de Deus, é assim que o reino de Deus funciona. E eu creio, irmãos, de todo o meu coração, porque talvez você ache loucura, e às vezes as coisas de Deus são meio doidas mesmo. Mas Deus é assim, Ele age dessa forma. Aqueles que creem, pegam. Aqueles que não creem, ficam esperando. E dentro de mim é como se fosse um exército de tambores que tocam santo, 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 santo. E eu tenho entendido que é o compasso de Deus na adoração. Enquanto nós adoramos, o Senhor vai nos alinhar. Enquanto nós adoramos, o Senhor guerreará nossas guerras. Enquanto nós adoramos, o Senhor vai abrir o mar e nós vamos passar. E nós vamos conquistar as promessas de Deus para nós e para nossa casa. Nós vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. O Senhor guerreará as nossas batalhas. Mas nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos nos alinhar em adoração. Nós precisamos nos alinhar nas palavras proféticas. Nós precisamos nos alinhar na intercessão. Nós precisamos nos alinhar. Deus quer nos alinhar, igreja. E em nome de Jesus, se você não está entendendo essa palavra, o Senhor vai abrir o seu entendimento. E você vai entender. Porque ninguém ficará de fora. Porque nenhuma unha ficou no Egito. O Senhor levou o povo todo. E você faz parte desse povo. Você vai passar esse mar com a gente. Em nome de Jesus. O Senhor vai te levantar nesse tempo. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te posicionar. Você vai entrar nesse novo nível de adoração que o Senhor vai nos levar. Aleluia. Porque, creio, Deus vai nos levar num novo nível de adoração. Deus vai nos levar num novo nível de adoração. E igreja, você vai entrar conosco nesse novo nível, nesse novo tempo. Amém? Você pode se colocar de pé. E eu quero que você comece a orar. Eu quero que você comece a orar e pedir que o Espírito Santo hoje
derrame da glória dele. Que nós possamos vislumbrar a glória de Deus, além daquilo que nós já vimos, além daquilo que nós já vivemos, além daquilo que nós já vivenciamos nesse lugar. Ainda, eu sei que falta pouco para o culto acabar. Nós temos alguns minutos, mas Deus pode fazer tanta coisa em alguns minutos. Aleluia. Que a glória do Senhor venha sobre nós e que Deus te batize com um novo ânimo. Que Deus te batize com uma nova coragem. Que Deus te batize nessa manhã com um novo rugido, com algo que você possa se levantar e você possa olhar para as suas dificuldades e que você não possa temer, porque você crê que Deus é Deus que vai abrir o mar para você passar. Nós te adoramos, Jesus, nessa manhã, nesse lugar. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que a sua presença está aqui. Eu sei que o Senhor está ouvindo nossa oração e a nossa adoração nesse lugar. Eu sei, Deus, eu sei. Eu sei que o Senhor quer se mover. E nós dizemos para Ti, Senhor, faz em nós o Teu querer. Senhor, move-te através da sua igreja. Toca, Deus, os corações. Faz, Senhor, aquilo, Deus, que nós homens não podemos fazer, mas o Senhor pode. Cura quem precisa ser